louca, eu vou conseguir falar. Bom, primeiro, bom dia a todos. É um grande prazer, uma grande felicidade para mim estar aqui. Quero começar agradecendo o Raimundo e a família dele que me acolheram aqui, o Flávio que fez o convite e que viabilizou a minha vinda, arrumando o Calil para me trazer, e a Janaína que veio de companhia. É um grande prazer, realmente é uma felicidade estar aqui. Já era um plano que eu tinha de vir visitar o Raimundo, que o Raimundo é a segunda vez que eu estou encontrando com o Raimundo pessoalmente. Eu encontrei com o Raimundo há uns, 8 anos atrás, 10, não me lembro direito. Ele falou que foi 2015, eu acho que foi antes. Vou tentar descobrir depois. Mas eu tive uma impressão muito boa do Raimundo inicialmente. E foi coisa de sentimento mesmo, de energia. Eu acho que a gente, às vezes, não tem gente que a gente olha e não gosta. Às vezes é preconceito, mas acho que é questão de energia também. E eu gostei do Raimundo logo de cara. O Raimundo é um menino, é muito mais novo do que eu, e vocês imaginam isso lá, 8, 10 anos atrás. Um menino, mas muito sábio. Muito sábio, e uma coisa que me chamou a atenção foi ele contando uma história. Ele estava com as sementes crioulas, eu sou absolutamente doida por semente crioula. E uma coisa que uma história que ele contou e que eu fiquei impressionada foi ele dizendo que não deixava matar as formigas. Eu sei que é estranho para quem é agricultor, porque às vezes elas incomodam, mas eu achei isso maravilhoso, porque a gente precisa ter essa convivência pacífica, né, com todos os seres vivos. Enfim, não vou me compridar muito nessa história, senão vou começar a falar aqui, desinvesto e vou falar um monte. A primeira coisa que eu quero falar, assim, eu sou médica, né, Marcinda, meu nome, eu sou médica. Eu espero que não cause estranheza o fato de ter uma médica num evento desse. Na verdade, devia ter uma proximidade muito maior, porque a medicina, a gente deve associar a medicina com saúde, não com doença. Ah, mas eu procuro médico quando eu estou doente. Mas por quê? Porque você está buscando a saúde. E a saúde, como é que a saúde começa primordialmente? Né? Então a gente tem 3 alimentos básicos. A gente tem o oxigênio, que é o ar que a gente respira, que é esse que a gente tem 0,800, né? Que já está contaminado, mas pelo menos aqui acho que a gente consegue respirar um ar puro. O segundo alimento é a água, né? As pessoas não costumam pensar na água como alimento, mas a água é alimento. A gente consegue passar vários dias sem comer e aguenta. Sem água a gente não passa muito tempo, sem oxigênio muito menos, né? Sem esse ar que a gente respira. E o terceiro é a comida que a gente come. Só que eu digo que nós somos meros comedores de sol, porque o que a gente come é sol. Só que a gente não pode ficar com a boca aberta e vamos ficar nutrido. Pelo menos a gente ainda não adquiriu essa capacidade. Quem faz isso pra gente? As plantas, né? Então, quando a gente come uma planta, ou quando a gente come um animal que comeu uma planta, a gente está comendo o quê? Sol, né? E a gente come sol também através da pele, que quando a gente pega sol, a gente produz uma série de substâncias que são benéficas para a saúde. E aí eu quero falar aqui, antes de eu falar das sementes, um pouquinho, que é outra coisa que é meio extrema médica, falando de semente, né? Na verdade, eu vou falar da profissão mais antiga que tem. Qual a profissão mais antiga que vocês acham que é? Eu, na minha opinião, acho que não é. Eu acho que é agricultor. Eu sei que se diz que você troca o seu trabalho por dinheiro para você... Mas você, assim, para que você quer o dinheiro? Você quer o dinheiro para buscar seu provimento. O provimento básico é a comida. Então, o agricultor pula essa etapa. Ele já produz o que ele precisa de mais primordial, que é a comida. A gente precisa de roupa, a gente precisa de abrigo. Mas, na situação, quando está tudo muito aperreado, a primeira coisa é a comida, né? Então, assim, o mais importante é a comida. E a importância da alimentação, assim, hoje a gente está vendo as pessoas muito doentes. Por quê? Por conta de uma alimentação errada. Então, houve uma total corrupção da agricultura, uma degeneração. Embora os agricultores tenham sido iludidos com essa história de que sempre o agricultor familiar ele é diminuído, porque o grande é que produz, é quem gera renda para o Estado, é quem anda luxando, é quem anda de caminhonete zero, é quem tem casa de luxo. E os agricultores familiares foram sendo colocados numa condição de inferioridade e absorveram esse discurso, que às vezes é difícil de você não absorver, de que não tem importância. Na verdade, os agricultores são absolutamente poderosos. O agricultor que tem seu pedaço de terra, que tem sua semente, ele é independente. E ser independente é tudo que um sistema dominante que quer vender tudo para a gente não quer. A questão das sementes, para eu não me alongar muito, é uma questão absolutamente fundamental. Por quê?
Porque quando a gente fala de uma semente, eu espero que isso não cause estranheza. Eu assim, acho que eu posso falar de agricultura primeiro porque eu amo, é uma paixão da minha vida, eu quero ir para a roça, morar na roça, ter uma roça. E eu tenho isso no meu DNA, no meu material genético, na minha memória ancestral, porque dos dois lados da minha família, ou eram agricultores, famílias paupérrimas, agricultores ou pescadores, né? Então eu tenho essa memória dentro de mim, e eu, assim como o Flávio, também não posso dizer que passei fome, já passei uns perrengues, já passei uma dificuldade, mas fome mesmo, como muitas pessoas passam, eu nunca passei. Mas também tenho essa memória da minha família, né? Porque sempre teve muita miséria, muita exploração e muita pobreza, como muitos aqui. Então, acho que eu tenho propriedade para falar um pouco disso. A questão das sementes crioulas é absolutamente fundamental, por quê? Porque é uma semente que é adaptada para a região. Parece que esse desaparecimento das sementes que teve, porque eu tenho quase 50 anos, eu me lembro que quando eu mudei para o sul do estado, porque eu sou daqui de Campo Maior, e a minha mãe gosta de roça também por conta dessa história dela familiar, então minha mãe pagava para botar roça, a gente ia lá para plantar, para colher, meio que de brincadeira, mas participava. E eu me lembro que os agricultores todos tinham tanto o cuidado de guardar a semente, como tinham um paiol com comida guardada. Hoje eu acho que isso não existe mais. E isso nos coloca numa situação de fragilidade tão grande, que foi o que aconteceu agora com a pandemia. Eu acredito que a maioria de vocês aqui, eu sei que tem agricultores, mas tem gente que é da cidade também, tudo que a gente come vem do supermercado. O supermercado não produz nada. Tem que ter um agricultor por trás para produzir. Numa situação dessa de pandemia, se tem uma barreira sanitária e não chega o arroz que a gente come que vem do Rio Grande do Sul, não chega o feijão que vem do Goiás, a farinha que vem, sei lá, lá no sul do estado a gente compra farinha do Ceará. Então, assim, é independência. É independência. E a semente crioula é a semente adaptada para um lugar. É como a história que o Flávio estava falando. Se você traz... Eu me lembro quando eu fui morar em São Paulo, eu terminei medicina aqui no Piauí e fui fazer residência em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu pegava 15 graus lá, eu faltava era morrer de frio. Eu entrava debaixo das cobertas, me cobria e acabou o dia para mim. Saindo do Piauí, 40 graus, né? Aí daí, no 5º ano já que eu tava morando lá, tava 15 graus, já tava de boa lá, tava até de short dentro de casa. Ou seja, eu ia me acostumando, mas é um processo de adaptação. Eu sou adaptada ao que? Ao calor, tanto que até hoje eu não gosto de frio. E assim são as sementes também. Então as sementes são adaptadas para cada região. E o fato das sementes terem desaparecido, dessa cultura do agricultor guardar, de trocar com o companheiro, isso aí não desapareceu à toa. Isso aí foi proporcionado, isso aí foi proposital. Se os estudantes aí quiserem pesquisar, vocês vão ver que foi feito todo um trabalho pela indústria que vende semente hoje para tirar essa autonomia do camponês. Por quê? Porque eles sabem que se você tiver um pedaço de terra e tiver a sua semente, você não precisa dele. Principalmente se for uma semente adaptada. Que não é uma semente como é uma semente transgênica, por exemplo, uma semente geneticamente modificada, que precisa ser consorciada com o veneno e com o adubo, senão ela não nasce. E aí você planta no ano e guarda a semente, no próximo ano você planta, ela não dá mais, ou ela vai dar falhada. É totalmente diferente. E ainda tem mais um detalhe, que aqui no Brasil ainda não se cobra. Tipo, você pode plantar um milho transgênico esse ano e no outro ano você pegar a semente e plantar, ele vai dar ruim, mas vai dar lá. Nos Estados Unidos, e a ideia é que isso aí vire regra para todo lugar, se você plantar, você vai ter que pagar em cima daquela semente. Já estou cobrando, né? Nem sabia. Então, assim, logo que isso aí chega para cá, a questão das sementes é absolutamente fundamental. Plantar variedade e guardar com variedade. E isso daí, você produzir seu alimento sem veneno, é receita de saúde. A gente promove saúde, fortalecendo o corpo. E a gente fortalece o corpo, com alimento saudável. Então, eu me lembro que quando eu cheguei no sul do estado, era muito comum nas casas ter no quintal um pé de laranja, um barreiro com banana plantada, tinha canteiro, tinha criação de galinha. Hoje as pessoas saem para comprar coentro. Eu produzo coentro na varanda do meu apartamento, que é do tamanho dessa mesa. Só não produzo mais porque ela não bate muito sol. Mas, sabe, assim, as pessoas foram colocadas numa situação de comodidade, que as pessoas não querem mais plantar um coentro. E aí você fica muito dependente, você fica muito vulnerável, porque qualquer alteração externa, de mudança de um regime de chuva que seja ruim, você vai ficar totalmente vulnerável, né?
E aí, só para terminar minha fala, depois, eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem conversar depois, o ideal seria mesmo até como o Flávio colocou, dessa interação, de uma roda de conversa, e não de alguém aqui falando. Mas quando eu falo de semente, é como o Flávio falou, né? Semente, a gente pensa primeiro em semente de planta. Eu, na verdade, até sempre tive meio que essa ideia de semente de planta. Mas é semente dos animais também. E dentro desses animais, a gente. Talvez a gente seja o animal mais novo que tem no planeta. As abelhas têm 130 milhões de anos que apareceram, os insetos têm, 180 milhões de anos que apareceram. A gente apareceu o mais próximo da gente, 3,5 milhões de anos, que é muito, muito pra gente, mas é muito pouco perto da história da Terra. E olha o estrago que a gente está fazendo. A gente chama formiga de praga, chama o gafanhoto de praga, mas olha quanto tempo que eles estão vivendo de forma harmônica com a Terra. Então a gente tem que se conscientizar. Eu acho que isso é uma consciência que você já tem, que a gente não está aqui para usufruir da Terra. A Terra não precisa da gente, a gente é que precisa da Terra. E a gente é parte da Terra, uma parte muito pequenininha. Assim como as formigas, talvez as abelhas sejam mais importantes do que a gente, né? A gente se acha muito importante, acha que porque dirige um trator, porque dirige um carro, porque consegue derrubar uma mata dessa passando um correntão, é muito poderoso, mas não é. Quando der ruim, vai dar ruim para todo mundo, e aí talvez não tenha mais jeito de arrumar. Então, a agroecologia, a revolução é resgate das culturas ancestrais, é resgate de uma medicação ancestral que a sua avó fazia, um chá, um lambedor. A gente hoje está totalmente dependente de farmácia, a medicina é totalmente dependente de química, que é a mesma química do fertilizante, que é a mesma química do plástico, que é a química do petróleo. Então, esse resgate, quem tiver algum saber, tiver alguém que conheça, valorize isso. Não se deixem vencer por esse discurso de que só é doutor quem vai para a faculdade, não sei o quê. É como o Flávio falou. Pegue o doutor mais rico, com mais título, e bote para ele produzir o arroz dele. Ele não sabe. Se você perguntar como é que planta uma macaxeira, ele não sabe. Um dia desse, um amigo meu da Paraíba, médico, eu pedi para ele, arruma lá uma semente de arroz vermelho para mim. Ele não sabia nem o que era. Eu falei, eu quero plantar, traz arroz vermelho para mim. Ele trouxe arroz pilado. Os arroz pilados. Eu queria plantar, ele trouxe arroz pilado. É médico. É médico. Mas assim, não é o fato de ser doutor, não precisa ser desorientado. Assim, lógico que os doutores têm seu valor também. O que a gente precisa entender é que todos têm seu valor. Essa cultura do doutor, isso aí não tem que deixar ninguém inferior. Você não tem que chegar para ninguém porque você é agricultor, porque você não escreve bem ou porque você não sabe escrever e achar que você está numa condição de inferioridade. Basicamente, você enche o bucho daquele doutor. Se não for você para plantar, para ele fazer todo um caminho, chegar lá no final e comprar e comer, ele morre de fome. Entendeu? Então é basicamente isso. Obrigada pela oportunidade. Se quiserem, a gente conversa mais depois. Passar para os outros.